Presidente dessa sessão, senadora Fátima Bezerra, reverendíssimo Dom Aparecido, secretário-geral da CNBB do Brasil e bispo auxiliar de Brasília, reverendíssimo Padre Luiz Fernando da Silva, coordenador executivo das campanhas da Fraternidade, reverenda senhora pastora Romy Márcia Benck, doutor Marcelo Lavener Machado, ex-presidente da OAB, doutora Isabel Figueiredo, advogada e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, senhores convidados, senhora prefeita de Mossoró, senador Garibaldi Alves, senhores senadores, senador senhoras e senhores. Dom Aparecido, eu quero voltar um pouco no tempo, a década de 60, para rememorar uma figura que talvez o senhor tenha conhecido bem, porque foi uma figura admirada pelo Brasil inteiro. Estou me referindo a Dom Eugênio Salles. Ele foi bispo auxiliar e foi bispo de Natal. Na década de 62, doutora Isabel, Dom Eugênio, que foi um grande potiguar e um grande brasileiro, iniciou uma coisa chamada Movimento de Natal, que foi precursor da campanha da Fraternidade. Ele evoluiu da igreja pastora de almas para pastora de corpos. E desenvolveu ações efetivas, mobilizando paróquias, para que as paróquias fizessem trabalhos que variavam de reunião para reunião. Às vezes, o tema era água, outras vezes era educação, outras vezes era fome, outras vezes era família, agora é segurança. Aquilo que o Movimento de Natal agiu em 1962, 64, criando inclusive a rede rural de rádios de comunicação para mobilização da sociedade cristã, ele se antecipou em muito no tempo do Eugênio Salles, transformou-se no Brasil inteiro num belíssimo movimento cristão chamado Campanha da Fraternidade, que tem a função precípua de mobilizar via paróquias os cristãos em torno de temas como o que agora nos leva a essa sessão, que é o tema da segurança, que é uma coisa que aflige o Brasil inteiro. Outro dia eu vi uma pesquisa de opinião do Aparecido, em que se perguntava aos brasileiros qual era o maior problema, o que mais os afligia. Se era desemprego, se era saúde, se era educação, se era segurança. Esperava-se que fosse desemprego ou que fosse saúde. E uma resposta que me impactou foi a resposta de um cidadão que disse: meu maior problema, e acho que ele falava por milhões, é segurança, porque emprego eu até tenho. E se não tivesse, eu sobreviveria. Agora, segurança me leva ao medo de sair de casa, porque eu posso ser assassinado. Esse é o sentimento dominante na sociedade brasileira. Na minha cidade de Natal, que é hoje uma das cidades mais violentas no ranking preparado pelo mundo, uma das mais violentas do mundo, as pessoas têm medo de sair de noite de casa. Estão deixando de frequentar lugares públicos. Eu fui em janeiro à procissão da Ridinha, mais uma vez. Eu já fui a várias enormes procissões. A desse ano foi uma procissão pequena. Por quê? Porque as pessoas, mesmo à tarde, tinham medo de se aglomerarem e, mesmo em aglomeração, terem as suas vidas arriscadas. Então, é uma questão absolutamente fulcral para a sociedade brasileira. Reverenda pastora Romy, a questão que hoje congrega a campanha da fraternidade é a questão da segurança, mobilizando as paróquias
e pelo púlpito os padres mobilizando as pessoas a se juntarem em nome da fraternidade, pela paz, pela segurança, contra a violência, é uma coisa admirável e é o que me faz vir aqui para agradecer. Agradecer à Igreja Católica. Eu sou católico praticante, sou adepto da Igreja Católica, fiz curso primário eu sou do tempo de ginásio, no Colégio Marista, fiz escola em colégio católico, os meus netos estudam em colégio católico, e acho que a campanha da fraternidade é uma das coisas mais meritórias. Mas não é importante apenas isso, porque mais do que cidadão, eu sou senador. E eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa. E venho prestar contas aqui aos senhores sobre 2 projetos importantes meus que estão em tramitação. É claro que o objetivo geral da campanha da fraternidade é construir a fraternidade promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus, como caminho de superação da violência. Isso é importante, mas é importante e muito importante você fazer projeto como o PLS 309/2016, um projeto, me permita dizer, de minha autoria, que determina que o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, que existe, que recebe dinheiro todo ano, seja gerido por um conselho gestor e que seus recursos possam ser aplicados sem objeto de contingenciamento em ações de combate a situações de calamidade por grave perturbação da ordem social. Decretada a situação de calamidade por gravíssima perturbação da ordem social, como ocorreu recentemente no Rio Grande do Norte, o governador do estado ou os governadores dos estados farão uma solicitação específica e os recursos obrigatoriamente serão liberados com a máxima urgência de forma a restaurar a paz social. Ou seja, um fundo que já existe, por esse projeto de lei, automatizado na sua liberação para atender, claro que a consequência de um problema, mas de qualquer maneira é um instrumento financeiro de ação. E esse projeto se encontra em tramitação, ele está avançando e é muito provável que ele seja aprovado. É uma iniciativa parlamentar que eu tomei e que presto contas a vossas excelências, vossas reverendíssimas, na manhã desta sessão de homenagem e de reconhecimento ao trabalho da Igreja da campanha da fraternidade. Um outro projeto, combate às drogas, o PLS 304/2016. Todos nós sabemos que a droga está na raiz da geração de assassinato de menores, de conflito de crianças, muitas vezes crianças. A droga é o mal do século. É o mal do século. E esse meu projeto torna obrigatório o repasse mínimo pela União de 70% dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD, para financiar o combate à produção, ao comércio e ao uso de drogas em programas realizados pelos municípios, porque é no município onde reside o problema. Eu não tenho guerra de traficante de droga em Natal, ou em Florianópolis, ou no Rio de Janeiro. Eu tenho em Caicó, eu tenho em Santana do Seridó. Nos menores municípios existe guerra de traficante. E quando está estabelecida a guerra de traficante, a morte de menor contra menor ou de maior contra menor. Portanto, esse projeto leva os recursos ou descentraliza os recursos para os municípios, que é onde reside o problema. Os recursos do FUNAD têm ficado concentrados em ações da União, enquanto o problema das drogas precisa receber a atenção conjunta e coordenada de todas as unidades da Federação, em especial dos municípios. O repasse ocorrerá em parcelas semestrais, nos meses de janeiro e julho de cada ano, e a divisão dos recursos entre as cidades será realizada segundo os mesmos critérios utilizados para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. A descentralização é a forma mais eficaz de garantir que as ações cheguem efetivamente ao cidadão. Eu presto contas destas ações a autoridades da campanha da fraternidade, a padres, a bispos, a educadores, a advogados, para que os senhores saibam que existe esta ação também no Congresso Nacional e que nós temos que, claro, que somarmos as nossas ações em benefício do combate a um mal que está destruindo o nosso país, que é a segurança.
Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela colaboração que dão nas suas tarefas, cada qual no seu nicho de atividade, e posso dizer que o Congresso Nacional os reconhece e estabelece com Vossa